Boa noite. Vamos fazer a prece para a gente iniciar a reunião dessa noite? Queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram, que trouxeram os pratos para a nossa feira da sobremesa. Nosso muito obrigado. Após a palestra, então nós teremos o passe coletivo hoje. Já deixo o convite para a dona Helena para coordenar para a gente o passe coletivo. E após o passe, então, ali na cozinha da Casa da Sopa, nós teremos ali a nossa feirinha da sobremesa, dos doces e salgados. Tá? Hoje nós estamos recebendo para fazer a preleção para a gente a Ana Trevisanuto. Por favor, Ana. Não, tá bom. Ótimo. Boa noite, gente. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Deus e a Jesus, pedindo que o plano espiritual maior possa nos abençoar, para que na noite de hoje possamos, com um pouquinho de estudo que vamos fazer, ter um pouquinho mais de conhecimento das leis divinas e poder aplicar conosco na nossa vida e dos nossos companheiros. Que a paz de Jesus possa nos iluminar a todos. Eu escolhi o tema de hoje, filhos adotivos na visão espírita. E como é um tema assim muito amplo, eu escolhi 5 tópicos para a gente discutir. Primeiro, nós vamos ver como é que as crianças adotadas chegam naquele determinado lar. Se existe a interferência divina na adoção das crianças. Qual é o estado de espírito que essas crianças trazem no coração? Devemos esconder que são adotivos? E bastante atual, o que o Espiritismo pensa da adoção de casais homossexuais. Mas antes de iniciar, eu gostaria de deixar bem claro
a visão do Espiritismo em relação aos filhos. Que no Espiritismo ele diz que todos nós somos filhos adotivos. Por quê? Porque a cada reencarnação nós mudamos de pai consanguíneo, mas Deus, que é o nosso pai, é sempre o mesmo. Portanto, nós temos encargos em cada encarnação. E o pai é sempre o mesmo. Então vamos ver como é que as crianças chegam nesses lares, mas para falar da chegada das crianças na visão espírita, não dá para deixar de falar sobre a luz da reencarnação. Porque é o seguinte, a cada reencarnação nossa, existem locais e departamentos no plano espiritual que estuda a formação desses lares. A formação de cada lar é pré-concebido no plano espiritual. E nesse plano é estudado principalmente como será o nosso corpo. Porque é sabido por nós que muitos de nós trazemos lesões no corpo que já vai fazer parte do nosso burilamento. Uns, às vezes, a falta de um membro, uma deficiência no órgão, uma extrema beleza. Se a gente perguntar para cada um de nós vai estar descontente com alguma coisa no nosso corpo. Existe alguma coisa que, às vezes, a pessoa nem nota e terrivelmente nos incomoda no dia a dia. Então, é isso que a gente tem que trabalhar e aceitar. Porque, afinal de contas, o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Então, temos que respeitar extremamente o corpo que nos foi dado. Segundo, é quanto tempo nós vamos ter no planeta Terra. Porque é visível para nós que há uma diferenciação muito grande na jornada de cada um de nós. Uns, às vezes, 7 anos, outros 20, outros 90 anos de idade. Não é à toa, existe um motivo para que se cumpra nesse determinado tempo. E principalmente a formação da família. Que quando vamos reencarnar, vamos encontrar dentro dos nossos lares pessoas onde nós somos devedores ou nos é devedor. Ou vamos encontrar pessoas com grande dificuldade que temos de amar ou de perdoar. Ou outras vezes nós vamos vir com determinada missão naquele lar. Portanto, tanto os filhos biológicos como os filhos adotivos são planejados no plano espiritual. Portanto, não existe o acaso. É um planejamento divino. Aí a gente então pergunta assim, mas caramba, se aquele espírito tem que reencarnar naquele determinado lar, por que então não vem como filho natural? Claro, que o primeiro burilamento desse espírito é o fato de ser adotivo. É o maior trabalho que ele vai ter que realizar em favor dele mesmo. E a gente encontra muito, principalmente na literatura espírita, relatos de muitos espíritos que, quando estavam na posição de filhos, por causa da sua egoísmo, da sua vaidade, eles se tornaram tiranos e muitas vezes até escravizando os seus próprios pais, não reconhecendo nunca a gratidão, o amor e o zelo daqueles pais por eles. Mas o que acontece? Quando esse irmão desencarna, aí acontece o despertar da consciência desse espírito. E é aí então que se instala a dor, o sofrimento e o arrependimento. E o que é esse despertar da consciência?
A verdade é que quando a gente desencarna, a gente vai ter uma clareza maior da nossa trajetória de vida, porque a nossa vida, ela é uma só. O Espiritismo não está pregando que nós temos várias vidas. Nós temos uma única vida com várias encarnações. Porque eles pregam aí fora que nós dizemos que nós temos muitas vidas, e não é verdadeiro. E aí soma-se todo o conhecimento de todas as encarnações. E esse espírito vai ver, então, de uma amplitude muito maior, os seus erros, as suas falhas, os seus caimentos. E o que acontece? Aí, então, desesperadamente, eles começam a lutar, pediram uma oportunidade para o Pai Maior de retornar e reencontrar esses pais para sanar todo esse erro, para conseguir novamente colher aquele amor, aquele carinho e recompor todo esse erro. E é assim, então, que eles reencarnam, pedindo para serem adotados. É pedido por eles no plano espiritual, para serem filhos do coração e não carne da carne. Por isso que o primeiro trabalho deles é aceitar os pais de coração. E esses filhos, porque a gente perguntou no início, existe interferência divina na adoção? Porque a gente prega que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Só que esses filhos não aproveitaram na encarnação anterior a lei da causa e efeito. Tudo isso que a gente está falando hoje, esse estudo que eu reservei, gente, é como deveria ser, é como é combinado no plano espiritual. É sabido por nós que muitos pais e muitos filhos não aproveitam essa oportunidade. Mas nós sabemos também que aquelas religiões que muitos de nós viemos, aonde o pai era um pai severo, um pai até maldoso, isso é uma grande mentira. Porque Deus, quando a gente retorna para o plano maior, e é constatado que nós repetimos de ano, ele fala, filho, volta lá e refaz novamente esse ano de novo. Se nós voltamos, não aproveitamos a oportunidade, ele diz, volta lá, filho, e faz de novo. Só que nós temos que ter a clareza de conhecimento que a cada volta para refazer o erro cometido, a gente traz um déficit. E às vezes a gente fala assim, por que eu, Deus? Por que fez isso comigo? Deus não faz nada com ninguém. Somos nós que trazemos para junto de nós a deficiência e a dificuldade de refazer uma reencarnação. Então aí Deus interfere sim. Tem interferência divina. Mas Deus não burla nenhuma lei. Por quê? Porque Deus está recolocando esses filhos nos seus verdadeiros pais. Ele está vindo de outros pais, mas está chegando na mão dos verdadeiros pais. E ele está dando oportunidade tanto para o espírito do filho que errou, como para que esse pai inicie novamente o trabalho e vá até o final para caminhar esse filho para o caminho do bem e no direcionamento de Deus. Porque muitos também perguntam assim, mas se esse pai e essa mãe já sofreu tanto na mão desse espírito, desse filho,
Por que Deus faz isso de novo? Porque Deus confia plenamente que esses pais vão ter a condição de amar, de perdoar, de ensinar e de auxiliar esses filhos no caminho do bem novamente. É tão abençoada a capacidade desses pais que deixam a sua vaidade, o seu orgulho do lado e adotam novamente os seus próprios filhos. Porque são seus, só estão retornando por outro corpo. É tão abençoada e divina que Deus protege e abençoa o tempo todo esses pais. Então, os pais têm que entender que também são protegidos. Mas qual é o estado que esses espíritos vêm ao reencarnar? Realmente, gente, é desequilibrado, sim. Porque além de desequilíbrio, eles trazem, no fundo da alma, aquele arrependimento doloroso. E às vezes a gente ouve. Até a gente às vezes fala isso. Aquele casal estava tão bem, adotaram aquela criança, só o trabalho que aquela criança está dando. Tirou o sossego daquele pai e daquela mãe. Ele precisa de amor e carinho. Ele vem pedir ajuda e o socorro novamente, para que não deixem eles naufragar outra vez. Como a gente comentou, às vezes acaba se perdendo essa oportunidade. Mas o pai e a mãe não podem desistir. Porque Deus confiou aquele trabalho para ele. E Kardec já dizia, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias. Porque mesmo a gente, às vezes, dentro da própria família, lógico que a gente sempre tem que respeitar a ideia do irmão da gente, do pai, da mãe. A gente sempre tem que respeitar. Mas, às vezes, a gente se reconhece muito mais com um amigo, com um companheiro, nas ideias, na comunhão do direcionamento da vida. E, às vezes, a gente não tem isso com o próprio irmão dentro de casa. Porque o que a gente tem que lembrar é que nós só estamos em determinados cargos. Filhos, pai, irmãos, colegas, e numa outra encarnação, tudo isso pode ser invertido. Por N motivos. Mas a gente não pode esquecer que nós somos uma irmandade universal. Então também a gente não pode ser cobrado, nós não devemos cobrar de nós mesmos porque a gente tem mais ideal, às vezes, com um amigo, com um colega. Porque ele também é meu irmão. E Kardec afirma isso. E fica claro que é o que o Espiritismo prega. Nós somos uma única família universal com um único pai. E o outro tópico é, nós devemos esconder que eles são adotivos? Olha, André Luiz, ele esclarece quanto é perigoso que esses filhos adotivos cresçam ignorando a verdade. E que pode ter sérias complicações se esse esclarecimento vier de terceiros. Bom, nós, quando temos algum problema, alguma coisa, às vezes a família pega um exame da gente, alguma coisa, e a gente comenta com o terceiro, não tem coragem de contar pro irmão da gente, pro pai, pra mãe, e às vezes o vizinho vai e conta, a gente já fica extremamente magoado, porque não foi o nosso ente querido que contou uma coisinha pequenininha. Agora, a seriedade de se saber que é filho de corpo de outros pais e filho de coração dos pais atuais. E André Luiz diz que é muito importante que esses filhos cresçam aprendendo os valores morais dentro de casa. Só assim eles vão entender que são amados,
e que não são frutos de corpo, mas são frutos de afeição e de amor. Porque eles vieram para aprender a amar verdadeiramente como filhos de coração e não como filhos de carne. E ele diz ainda que existe um outro perigo e que é o mais arriscado ainda, que é o fato de contar para esse filho, na idade adulta, que ele não é filho natural. Por dois motivos. Primeiro, corre-se o risco de alterar a realidade desse indivíduo. E segundo, de destruir todas as alegrias vividas. O que é isso? Na cabeça desse indivíduo, se ele ficar sabendo na idade adulta, ele vai passar a imaginar que o que ele viveu foi uma mentira ou uma fantasia. E que ele foi acolhido naquela família por pena e por compaixão, o que não é verdade. Porque o plano reencarnatório dele foi feito sobre as leis divinas. Então não pode-se correr o risco de desmoronar toda uma trajetória de vida familiar, porque pode-se perder a oportunidade de equilibrar esse espírito. Porque tem muito pai e muita mãe que não conta de medo de perder o carinho e o amor daquele filho. Ou muitos dizem, eu não menti, eu só omiti a verdade. Mas é uma situação muito grave para se omitir nessa hora. E novamente a gente tem que reforçar que esses pais estão sob a guarda de Jesus e o direcionamento de Deus, porque recebeu em seus lares uma criatura do Pai para direcionar, equilibrar e colocar no caminho do bem. Então, não estão sozinhos. Existe todo um departamento de proteção para essa família quando se parte para a adoção de uma criança, e que são seus próprios filhos, que estão retornando nos lares pelo corpo de outros pais. E o maior trabalho desse pai e dessa mãe é encaminhar esse espírito para que na próxima reencarnação ele já esteja pronto para renascer no mesmo campo consanguíneo da família dele. Porque aí ele já sanou essa aresta. E o que o Espiritismo diz da adoção por homossexuais? Eu peguei a resposta de um espírita muito sério, porque eu não iria colocar uma resposta minha aqui de forma nenhuma. Então, é estudioso, muito sério, é Raul Teixeira. E eu vou ler para vocês na íntegra, para que não tenha nada de mim nessa resposta. E ele diz assim, ele começa assim, ó, o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, no relento, na execração, submetida a todo tipo de execração, do que ser criada, nutrida e abençoada por um lar constituído de um casal homossexual. Muita gente assevera que a criança corre risco. Indignado, ele diz assim, mas como? Nós estamos acompanhando crianças correndo risco nas casas de seus pais heterossexuais todos os dias. Outros afirmam que as crianças criadas por homossexuais poderá adotar a mesma postura e a mesma orientação sexual, o que também é falso.
Porque a massa homossexual do mundo advém de lares heterossexuais. Logo, não devemos entrar numa discussão que é tola e preconceituosa. Aquele que tem amor para dar, que dê. E ele conclui: pais, amemos nossos filhos, sem cogitar se nos vieram nos braços pela descendência física ou não, como encargo abençoado que o céu nos presenteia. Eu acho que ele resume bem, né? Porque quem somos nós para fazer qualquer julgamento ou pré-julgamento de qualquer situação que seja? Isso a gente deixa para o Pai. E para concluir o estudo de hoje, eu achei que eu resumi assim, ó, que os nossos filhos são de Deus. Nós não somos pais, nós estamos pais, como orientadores escolhidos por Ele, coordenado por Jesus, para ensinar a esses espíritos que chamamos de filhos, numa curta trajetória, a trilhar o caminho do bem e do amor. Porque é sabido por nós que nós só viemos aqui no planeta para fazer o bem. O resto tudo é secundário. Então que Deus nos abençoe para cumprirmos nossa tarefa da maneira mais correta e justa sobre a lei divina. Que na verdade, bem que os filhos podiam vir com o manual, né, gente? Mas não vem. A gente tem que se virar do jeito que dá. Eu acho que sobre tudo isso, o que a gente tem que prestar mais atenção, como é em nós, e nossos filhos também, para encaminhar eles, é a gente perceber, para colocar nossos filhos no caminho do bem, é perceber a tendência negativa dos nossos filhos. Aquela tendência ruim, que é a mesma coisa que nós temos que fazer com nós. Para que a gente se melhore, qual é a minha tendência mais ruim? É isso que eu tenho que consertar. Então, nós, como orientadores dos nossos filhos, é isso que nós temos que fazer. Perceber qual é a tendência negativa ou ruim ou desequilibrada que os nossos filhos têm, e é aí que nós vamos ter que trabalhar para conseguir reencaminhar e colocar os nossos filhos no que Deus espera de nós, que é no caminho do bem. Então, o que eu fiz hoje é isso, espero que tenha dado para... Porque é muito amplo, então eu resumi assim, basicamente, para a gente entender. Porque se nós não temos nos nossos lares um filho adotivo, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos familiares que são abençoados por essa experiência. Então, um pouquinho que a gente tem de conhecimento, a gente pode ajudar, é um muito, não é assim que funciona? Então, vamos nos preparar, elevar os nossos pensamentos, e quando vocês adentrarem na câmara de passes, se coloquem em posição de recebimento, e que os nossos companheiros que estão lá se preparando, ou melhor, desculpa, o Zé Roberto disse que hoje vai ser coletivo, né? Então, se coloquem com as mãos espalmadas, cerrem os seus olhos e esperem o abençoado atendimento do plano espiritual. E que a paz de Jesus os abençoe e os acompanhe durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer o sorteio dos livros, então?